Hoje, dia 9/4, o caso do Felipe Martins começa a ser julgado lá nos Estados Unidos, que envolve a falsificação de documentos, né, na entrada do menino lá nos Estados Unidos para poder prender ele aqui. Bem, a discussão vai girar em torno disso e vai ser um tema bastante abrangente nos canais de direita, mas você não vai ver isso muito na mídia aberta, porque isso aí é crucial, né? Porque, ora, vamos desmontar uma narrativa de que prenderam o Cid por causa de falsificação de cartão de vacina e prenderam o Felipe Martins porque o judiciário falsificou a entrada dele nos Estados Unidos e ele não entrou. Então são temas polêmicos que vão estar aí para ser debatido. Mas eu quero chamar a atenção nesse vídeo para uma postagem da deputada federal Júlia Zanatta. A Júlia Zanatta, gente, se você tiver filhas com Júlias, comente aí. Eu tenho uma filha chamada Júlia. Júlia é nome de mulher com personalidade, tá certo? Se você está pensando em ter filha, põe o nome de Júlia. Se você está grávida, pensa nesse nome de Júlia. E comente aí se você for Júlia. Eu sou Júlia. Júlia tem personalidade. Então, a Júlia Zanatta colocou um post no Twitter que é muito significativo. Vamos acompanhar aqui comigo? Ela colocou assim, ó, em votação agora no plenário, requerimento de urgência para a criação de 160 cargos no STF. Que vergonha! Além de ser absurdo, é ainda mais absurdo votar isso em urgência. E aí você tem, ainda na parte de baixo aqui, ó, né, vou até ampliar aqui para dar mais destaque, outra postagem dela que ela comenta assim, ó, vejam que parlamentares irão ajudar a manter essa vergonha. STF forma maioria para excluir judiciário do teto de gastos. E depois coloca, STF custa 39% mais que a família real britânica. Bem, a Júlia é uma mulher de muita personalidade, né? Porque ela está realmente chamando a atenção para uma coisa muito importante. Aqui ela colocou a votação para criar 160 cargos no STF. E foi votado em regime de urgência. O quórum foi 369 parlamentares, no universo de 513 mil, parece, né? E votaram a favor 265 parlamentares, votaram não 105 e uma abstenção. Agora eu quero chamar a atenção porque a oposição entrou com aquele discurso que ia trancar a pauta do Congresso, né, para não votar nada, para colocar o projeto de anistia em urgência, para ser votado, né? E retira essa pauta, né, essa estratégia de bloquear a pauta para votar em regime de urgência esse aumento de 160, né, novos cargos no STF, que já tem, né, um gasto superior, né, ela já coloca aqui embaixo, ó, vocês conseguem ver, né, que é manter acima do teto de gasto, que ajuda a empurrar o orçamento da União. Por quê? Porque todo mundo quer, né, equiparar aos gastos do STF. E falar que o STF custa 39% mais caro que a família real britânica. Bem, se bem que a família real britânica, né, é um quadro ilustrativo, né, não tem função, Estado, assim, praticamente não. É mais uma parte folclórica, cultural, né, da Inglaterra. Agora vamos falar sobre essa questão, né, porque a oposição dá sinais de que, sabe,
eu não vou entrar muito no detalhe para não desgastar esse povo, mas de destrancar a pauta para voltar ao projeto de anistia, para voltar em regime de urgência, uma demanda para o judiciário, que já é, né, um problema para a nação e que está gastando mais do que deve, e está querendo gastar acima do teto, é realmente, né, um escárnio para a sociedade brasileira. E aí a oposição mostra fragilidade quando se fala sobre isso. Bem, mas sobre a questão da anistia também, a gente já colocou aqui que o projeto de lei da anistia que está para ser votado, que está no texto da lei, né, que é de autoria do general Mourão, né, que é senador do Rio Grande do Sul, que não é tido assim pelos bolsonaristas como um aliado, né, ideológico de primeira ordem, porque aquela história, né, do enigma que gira em torno do senador Mourão, né? Todo mundo que estava em torno do Bolsonaro, né, a esquerda perseguiu, né, que governou com ele e tal, prendendo pessoas, falsificando a entrada de documentos, né, nos Estados Unidos para poder prender auxiliar do Bolsonaro. Entendeu? Então, e o Mourão, ninguém critica o Mourão, ninguém ficou no pé do Mourão, porque ele era o vice-presidente do governo Bolsonaro. Então a turma tem assim um olhar de desconfiança para o Mourão, e ele é o autor desse projeto de anistia, que na verdade, né, chega a ser um esvaziamento do discurso que a direita tem que sustentar de que esses presos políticos não têm crimes. Tanto que parece que metade desses presos não aceitaram, né, o acordo de persecução penal. Ou seja, se você admitir a culpa, né, confessar que você participou desses crimes que nós estamos imputando a você, né, a gente vai te dar uma pena pequenininha, vai cancelar o seu negócio, vai te dar uma multa aí perto de 5 mil, né, e você vai para casa e fica 2 anos sem mexer em redes sociais. Ou seja, não vai lá falar para os outros que você não tem crime. Entendeu? Fica na sua, aceita que dói menos. Tipo assim. Mas tem uma turma lá que não. Bem, se você prende o cara, fala que vai dar uma prisão violenta para ele, uma multa violenta para ele, e ele fala, eu não vou assinar que eu fiz crime. Eu não aceito. Eu não fiz isso e não assino. E está pagando. Entendeu? Então, aí vem essa discussão de anistia. Vamos anistiar os presos políticos, né? Aí o discurso da anistia que o Mourão está fazendo, cujo relator é um deputado federal, é um senador, eu acho que é senador, né? Não sei se é deputado, que é do PT. O que um cara do PT tem que ser relator de um projeto de anistia dos presos políticos do 8 de janeiro? O PT não quer que solta os presos, né? Fala sem anistia. Então, é todo um imbróglio que está aí. E aí, eu já trouxe aqui uma fala da Gleisi Hoffmann, que é a ministra do governo Lula de Assuntos Institucionais, em que ela leu uma parte do projeto que fala que não, o projeto não é só para os presos políticos. O projeto abrange anistia para todo mundo que praticou crime eleitoral ou correlatos a ele, entendeu? Ligados a ele. Por exemplo, se você está fazendo manifestação contra o processo eleitoral, que é o caso do 8 de janeiro, todo mundo está isento. Todo mundo está anistiado, não tem crime mais, papapá, entendeu? E desde o 30 de outubro de 2022. Então se você trabalhou na sessão eleitoral lá e você fez uma gambiarrinha lá, está anistiado também. Está entendendo? Quer dizer, a turma da orquestra está anistiada também. O G. Dias está anistiado também. O Flávio Dino, que segurou a polícia lá, a Força Nacional, e deu fim nas imagens do ministério dele, vai estar anistiado também. Os infiltrados que entraram lá para quebrar os negócios, para poder culpar os patriotas,
vai estar anistiado também. O pessoal da imprensa, né, que usou desse argumento para poder enganar a população de bem, ingênua, né, de que aquilo ali foi um ato da direita e que, na verdade, vai ser provado e já está provado que não foi, vai ser anistiado também. Então, ou seja, os que não têm crime vão ser soltos. E os que tiveram crime e participação em todo esse imbróglio é que vão ser anistiados. Então, essa justiça tem o seu tempo e a gente tem que entender isso dentro do universo político que nós estamos vivendo. E aí, essa questão que deixa a turma... A Júlia Zanata, você já colocou aí, se você tem Júlia na família? Comente se as Júlias não são mulheres com personalidade. São, eu digo que são. Né? Ela, o negócio é liberar, é votar a anistia e... né? E o alvo era a justiça, que estava fazendo injustiça. E, na verdade, entra em regime de urgência um requerimento para votar a criação de 160 cargos no STF, que já tem um orçamento acima da realidade brasileira e que hoje, em vez de ser a solução, acaba sendo um problema, né, institucional para o país. E aí eu quero que você comente sobre isso. Né? Esse vídeo vai ficar só por aqui. Eu volto hoje ainda. Estou querendo fazer 3 vídeos por dia, pequenininho. Vocês concordam? Melhor do que eu ficar fazendo um mais longo. Tem gente que fala, não, João, vídeo longo a gente não tem tempo para ver. Outros já gostam de vídeos longos, porque os vídeos longos são mais analíticos. Mas outros gostam de vídeos curtos. Então, eu vou tentar, né, trabalhar 2 curtos para quem gosta de vídeo curtos e um longa para quem gosta de vídeo longa, tá certo? Então, eu vou ver se eu assumo esse compromisso da CCI de trabalhar 3 postagens por dia. Eu vou ficar mais sobrecarregado, tá certo? E aí eu conto com a colaboração de vocês no nosso Pix, jpnoticias@gmail.com, porque como vocês estão vendo, a Comissão Cidadã de Inquérito tem uma responsabilidade muito grande para pacificar o país e trazer a verdade para vocês. Então nós vamos ter que triplicar a nossa jornada, porque diante desses sinais, né, que a oposição manda para a sociedade, a gente percebe aqui que é necessário que nós, sociedade civil organizada, tomamos frente do processo, entendeu? Para poder o quê? Atingir aquele terço, aquele 1/3 da população que ainda está alheio ao processo. Porque presta bem atenção, você tem uma parte da mídia que alcança um pessoal, né, que nesse pessoal está misturado o pessoal que é antibolsonarista, que se considera de esquerda e que acha que a direita é fascista. Então tem essa turma que tem esse conceito. Está misturado aqui, tá certo? Nesse 1/3. Tem 1/3 que é bolsonarista roxo, entendeu? E fala, não, nós temos convicção, né, de que o governo Bolsonaro foi um bom governo, que o Bolsonaro foi um bom presidente, né, e que são pessoas de bem, pessoas puras, pessoas que têm um projeto de país. Esse é 1/3. E tem 1/3 que está alheio a isso tudo. Entendeu? Que, assim, eu escuto lá falar que entraram o pessoal do Bolsonaro lá no prédio lá e quebrou tudo, né? E agora eles estão querendo anistia. Sei lá se tem que dar anistia para quem quebrou aquelas palhaçadas lá toda, fez aquelas palhaçadas lá toda, né? Mas está alheio. Não tem opinião formada, não tem uma posição formada. Então, você tem esse engajamento que é a direita de Bolsonaro, né? E aí eu digo para você que tem 3 nomes fortes para presidente em 2026. Os 3 nomes mais fortes da direita, né? Um é o tal de Messias, o outro é um tal de Jair, não é? E tem um terceiro que é um tal de Bolsonaro. Sim, é os 3 candidatos mais fortes da direita. E essa turma aí
né, do Centrão que está... Centrão não, essa turma aí da direita que está fechado, que quando o Bolsonaro fala, vamos para a rua, lota a rua, é um pessoal enganjado. Então, realmente, a sociedade mobilizada em prol do Bolsonaro, ela é hoje muito significativa. Porque o pessoal fala, foi 40 mil, 50 mil, né, a última foi, aquela primeira lá, 300 mil, não é beleza, não. Qualquer lugar do mundo. Se você pensar, vamos convocar uma manifestação na rua para fazer um palanque, sem música, sem artista, sem nada. E aí, lota a avenida, põe aquela multidão lá. Não interessa se é 40 mil, se é 30 mil, se é 60 mil. O cara faz isso, mesmo com a mídia contrária, né, desqualificando o cara. Ele leva essa multidão. Então, sim, as ruas hoje têm dono, e o dono dessas ruas hoje se chama bolsonarismo. Ponto. Né? O PT, com todo esse negócio de um governo amplo, uma aliança ampla, né, para derrotar essa direita, papapá e tal, né? Vai fazer um comício na rua, é 6 mil, quer dizer, não chega, não passa de 4 dígitos, não chega a passar, não chega a 10 mil. Né? E olha que eles têm aí, vamos supor, nós temos a máquina, temos todas essas mídias antigas do nosso lado, não consegue colocar, né, mais de 4 dígitos. Né? E a direita do Bolsonaro, essa direita do bolsonarista aí, conseguem colocar 6 dígitos. Já passaram em vários encontros mais de 100 mil. Isso, o Trump vê aquilo lá e fala, que isso? Isso é a adesão do apoio do Bolsonaro? Tá, isso é a turma que vai, tá certo? Porque tem a turma que não vai, mas que é também. Porque os caras que vão, às vezes chega lá fazer vigília, chega um dia antes para pegar um bom lugar, né? Você vai lá 4 horas antes do pessoal chegar para fazer o comício, já tem uma multidão lá de plantão. Então, é sim, né, uma força política fora de série, e o Brasil nunca viveu isso, tá certo? É realmente fantástico. Então, tem 3 nomes fortes da direita. Um tal de Messias, né? Um outro se chama Jair, né? E o mais forte, que é o Bolsonaro. Mas tem nomes bons na direita. Vamos supor que o Bolsonaro não seja o candidato. Entendeu? Aí você tem o Zema, você tem Tarcísio, que vai disputar São Paulo, com certeza. Né? A direita está... O pessoal que é contra aí os bolsonaristas está doido para ele disputar a presidência para liberar São Paulo. Porque o estado de São Paulo é a locomotiva do país e ele tem a chance de ser reeleito lá com muita facilidade. Né? Então, a esquerda faz uma pressão muito grande para o Tarcísio sair para disputar a presidência, para liberar São Paulo, entendeu? Para eles poderem pegar São Paulo de volta. E disputar a presidência com esse sistema que está aí, né, com o esqueminha da orquestra, a gente sabe que é uma armadilha muito grande. Você pode estar lá, igual o Bolsonaro, disparado, põe multidão na rua. Né? No final das contas, ele coloca lá, 51% a mais. Igual o Maduro na Venezuela lá, né? Perdeu de baleada, mais de 70% votando contra, mas a Justiça Eleitoral fala, 51% a mais deu o Maduro. Né? E foi assim com Aécio, foi assim com o Bolsonaro, foi assim com o Edmundo lá na Venezuela. Então, essa máquina que a gente conhece aí da política, está aí. Né? Tanto que não é o assunto para esse momento. Mas então eu vou ficando por aqui. Não quero, mas eu quero dizer também uma coisa muito importante. A gente está falando em nome aqui para presidente. Assim, vamos supor que o Bolsonaro fala, cansei, não quero ser presidente, quero escolher um cara para... Eu vou passar o meu capital político, assim como a Maria Corina fez lá na Venezuela, né? Eu vou pegar o meu capital político e depositar nesse candidato. Sim, ele consegue fazer isso. Ele consegue transferir voto. Está aí o resultado com o Tarcísio, né? No estado de São Paulo, a locomotiva do Brasil. O estado mais populoso, o estado que tem
uma vigilância maior em termos de cidadania. Ele consegue. E aí, além do Zema, né, além de outros nomes, do Ratinho e outros nomes que até pode ser até um dos filhos do Bolsonaro, mas tem um nome que me chama muita atenção e que eu tenho observado, sabe? E comece a observar essa pessoa que é dessa direita próxima ao Bolsonaro. Porque todo mundo quer sentar no colo do Bolsonaro, né? Porque vão pegar carona no legado dele, no eleitorado dele, porque ele tem um eleitorado cativo. Então, tem muita gente que fala, pô, se eu colar no Bolsonaro eu vou ganhar. Mesmo que eu seja de esquerda, eu vou dar uma de mané, vou falar que eu sou Bolsonaro, entendeu? Para ganhar. Depois eu faço, depois que eu estiver lá, eu mudo. Então, tem muita gente que quer pegar carona nesse fenômeno, né, que é o Bolsonaro. Mas tem um nome que eu vou dizer aqui para vocês antes de encerrar, que eu quero que vocês observem ele. Pesquisem. Pega a entrevista dele, pega o depoimento dele, para você ver. Ele tem um jeitão assim, sabe? De um político mineiro. Tipo assim, Tancredo Neves, sabe? Tinha aquele discurso estadista, centrado, sabe? Que não morde, assim, não é agressivo e é incisivo, é cirúrgico, é preciso, é profundo. Vou falar o nome dele para você. Chama Senador Rogério Marinho. Preste atenção nesse homem. Tá bom? Então tá bom. Comente, curta, compartilhe, que esse é o vídeo 546 da Comissão Cidadã de Inquérito. Seja membro, hein, gente? Se inscreva no nosso canal. É o top de linha que hoje nós estamos fazendo aqui na internet, tá certo? Você vai encontrar muitas coisas diferentes na internet, mas nada tão diferente igual a nossa Comissão Cidadã de Inquérito. Quem é membro sabe. Não é isso? Você tem toda a certeza do que está falando. Então, nós vamos agora começar a trabalhar com 3 vídeos diários, e aí eu preciso do apoio de vocês, tá certo? Por quê? Porque vai ser um trabalhinho árduo, porque nós temos uma missão muito grande, que é chegar à verdade e pacificar o país, tá certo? Aqui ninguém está para pôr fogo no parquinho. Um abraço. Não se esqueça de dar sua contribuição para a gente manter esse projeto firme. Um abraço. Fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora continue abençoando e protegendo todas as famílias brasileiras. Você que é evangélico, se apegue na Bíblia. Você que é judeu, se apegue no Torá. Você que é de afrodescendente, se apegue nas suas matrizes, mas não perca a fé. É a fé que nos une, qualquer que seja a sua inclinação religiosa. Assim como é o Brasil que nos une, qualquer que seja a sua ideologia política. Um abraço.